Olá, retomando aqui de onde nós falamos na nossa conversa anterior, né? Lá nós falamos das 4 buscas: Artha, Kama e o Dharma, e Moksha, que é a liberação. Aí vamos retomar um pouquinho isso para que fique um pouco mais claro, porque é o tipo de coisa assim que não é comum para a gente prestar atenção, para a gente ver. E aí acaba que a gente é, acaba não entendendo direito. Então vamos começar por aí. Como disse lá atrás, se chamam Purusharthas, são as 4 buscas. São os objetivos da vida humana. A gente fala da vida humana, mas acaba que todo ser vivo vai buscar isso de alguma forma. É lógico que com consciência você vai buscar isso de forma mais direcionada, porque os animais também têm as mesmas buscas, mas eles não têm a consciência que vai demonstrar que aquilo é sofrimento e vai buscar liberação. Então, a liberação, na verdade, que é moksha, né, como a gente falou, ela vai estar mais ela vai estar presente, na verdade, na busca, na vida de pessoas, de seres que, na verdade, que tenham sofrimento. Então, o sofrimento, apesar dele não ser necessário, vamos dizer assim, pela busca pelo conhecimento e pela autocompreensão, ele é um motivador muito grande, porque ele faz com que você sofra, que como você sofre, você quer se ver livre daquilo. Então, as 3 buscas primeiras, Artha, por segurança, Kama, satisfazer as necessidades todas que eu tenho, Dharma, o regramento, a compreensão moral daquilo e a modificação da forma de agir, ela é mais comum, até as 2 primeiras são mais comuns para todos os seres vivos. As outras, elas vêm com o desenvolvimento dessa autoconsciência. E esse desenvolvimento da autoconsciência faz com que você perceba, espera aí, por que eu estou sofrendo? E aí eu vou buscar pela liberação. Então, o professor, quando ele fala aqui, ele diz assim, que os objetivos de vida do ser humano levam à busca por uma vida harmoniosa, seguindo a ética e o senso comum. Artha é a procura por condições ou situações de vida que sejam isentas de insegurança. Kama, a procura pelo conforto, ou se quisermos, a tentativa de evitar o desconforto e o desprazer. E o Dharma é a harmonização dessas buscas com um sentimento ético, com a forma ética de se viver, com a forma mais correta possível de se viver. O Dharma, quando se fala nesse sentido, é eu buscar satisfazer a minha segurança, artha, karma, a satisfação dos meus desejos, das minhas necessidades, de forma correta, de forma ética, adequada, mesmo que não tenha ninguém vendo. Não tem ninguém vendo eu fazendo. Como é que eu vou, por exemplo, eu vou satisfazer a busca de um desejo ou de segurança e eu faço de qualquer forma, passando por cima da ética. Não, o Dharma me diz, dentro daquilo que é ético eu vou fazer isso. E essa compreensão de que eu vou fazer isso através de um regramento me leva a questionar como eu estou fazendo e se é a forma adequada ou não. Aí ele parte para uma outra situação que vai nos levar à compreensão.
de que do porquê nós fazemos isso. Por exemplo, eu vou pegar aqui, nós vamos chegar num ponto agora que nós vamos falar daquilo que a gente vê e nós vamos falar de uma forma agora. Posteriormente a gente fala isso de uma forma um pouco diferente. Este é um objeto. Você está olhando aqui no vídeo, você vê este lado do objeto. Você não tem como ver o outro lado do objeto, a não ser que você o tenha em mãos, e aí você vai virar e vai falar, opa, peraí, esse objeto tem vários lados, vários ângulos, várias formas de eu conseguir visualizá-lo. Regra geral é sempre assim. Você está olhando para mim no vídeo e você não vê como é que está aqui atrás. Você não consegue ver se tem algo escrito na minha camiseta lá atrás. Então, este é um objeto que você está observando e que você não percebe o todo dele. Nós vamos chegar nisso lá na frente de outra forma. Aí, nós vamos falar agora das 4 buscas colocadas em objetos. Então é assim, falando, por exemplo, da blusa. Eu vi na internet que tem uma camiseta da qual eu gostei, achei interessante, e eu falo assim, nossa, gostei. Isso vai me dar uma apresentação diferente perante as pessoas. Isso é uma busca por segurança. Eu não me sinto seguro naquilo, na forma como eu me apresento. Então, aquela roupa vai me trazer um pouco de segurança. E eu vou buscar esta segurança. Essa é a primeira situação. A segunda situação é assim, eu vou lá, eu vi que eu estou que a camiseta está acessível, é o preço o qual eu tenho condição de pagar, então eu vou pagar por esta camiseta e ela vai me satisfazer. Então, primeiro eu tive a busca por segurança, falando assim, não me sinto seguro com esta minha apresentação e uma roupa mais adequada vai me deixar seguro, ou vai me trazer mais segurança. A segunda situação, eu vou até onde tenha a camiseta, olho lá e falo, fantástico, é isso que eu quero. E eu sinto uma certa felicidade porque finalmente eu encontrei o objeto que eu desejo e que vai me trazer segurança. Essa é a segunda situação. A terceira é quando eu compro efetivamente e estou efetivamente de posse deste objeto. E aí, estou efetivamente de posse deste objeto e aí eu sou feliz. Então eu tinha a busca por segurança, que vai me trazer felicidade. Aí eu encontrei o objeto do desejo, que vai me trazer essa felicidade. E finalmente eu comprei, eu está dentro das condições adequadas, dentro daquilo que me é lícito fazer, e eu tenho este objeto que me traz felicidade. E aí nós voltamos a falar do objeto. É um objeto. E eu coloquei nele a minha felicidade. Só que ele envelhece. Eu começo a usar, ele desbota, ele estraga. Eu posso, por exemplo, estar num local público em que eu troquei de roupa, por exemplo, academia, o clube, e eu esqueço o objeto lá, esqueço a camiseta lá, e aí minha felicidade foi embora. O professor ainda usa um termo, usa um exemplo um pouco diferente disso, que ele fala de filho que mora longe.
Por exemplo, eu tenho filhos mais velhos que não moram comigo. E quando eu estou me sentindo assim, nossa, estou com saudades do meu filho, da minha filha, eu vou buscar a companhia deles. Só que eles não estão comigo, eles estão fora. Então eu falo assim, nossa, eles estão lá vivendo a vida deles, nem se preocupam comigo. São adultos, já estão vivendo a vida deles e não se interessam pelo que eu estou fazendo. Que coisa, né? Bateu em segurança. Então eu vou buscar a segurança querendo estar com meus filhos. E aí, essa busca pela insegurança gerou o desejo, insegurança de não sou querido, eles não querem estar comigo, me faz ter o desejo de buscar a companhia deles e de reafirmar o quanto eu sou querido por eles, estando com eles. Essa é a segunda situação. A terceira é quando efetivamente eu vou até o local onde eles moram, ou eu encontro com eles, que eles vêm até minha casa, ou vou até eles, e aí esse desejo é satisfeito e a minha felicidade está completa. Então, dentro daquilo que eu estou buscando, a segurança de me sentir querido, o desejo de estar com alguém que eu amo, incondicionalmente, e aí finalmente estar em contato com essas pessoas dentro da possibilidade deles, da minha possibilidade de estar juntos, do desejo deles de estar comigo, meu desejo de estar com eles, da satisfação de todos os quesitos que levam ao ter esta experiência de estar juntos, eu estou satisfazendo tudo aquilo que eu estou buscando e por isso eu sou feliz. Mas eu tenho a minha vida, que não está na mesma localidade que a deles. E eles têm a vida deles em outra cidade. E eles não vão ficar comigo o tempo todo. Eles vão se embora em algum momento. Por que eles vão se embora? Porque eles têm a vida deles. Ou se eu estou lá com eles, eu devo voltar para minha casa, que é em outra cidade, para buscar para viver a minha vida. E aí a felicidade vai embora. Espera um pouco, Benedito. Você está dizendo então que uma camiseta ou alguma outra coisa e os filhos, estar com os filhos ou com qualquer pessoa que eu ame, tem o mesmo sentido? Sim, tem o mesmo sentido. Para o estudo que a gente está fazendo, ele tem o mesmo sentido. Aqui eu vou fazer um parêntese e pedir que você está assistindo, não julgue com base naquilo que você já conhece. Isto é algo novo que nós estamos aprendendo. Então, como a gente está aprendendo, não julgue com base naquilo que você conhece. Confie que você vai entender mais à frente. Porque é uma linha de pensamento que ela começa num ponto e ela vai chegar a seu termo lá na frente. Aqui nós estamos dizendo que eu busco a felicidade continuamente em objetos, sejam eles físicos, palpáveis, ou sejam esses objetos não palpáveis, que é o meu desejo de ser reconhecido por aqueles que eu amo como uma pessoa importante, que é o meu desejo de estar com eles e a busca da felicidade satisfazendo essas três primeiras buscas que a gente está falando. Eu sei que é algo que pode soar disruptivo, que pode causar assim, como assim? Isso é um absurdo. Então eu estou pedindo para
você olhar por este lado de que este desejo também é um objeto. Este é um objeto externo pelo qual eu tenho interesse, desejo, que vai satisfazer minhas buscas, seja por segurança, uma chave, um chaveiro, seja pelo desejo de entrar no local onde a chave dá acesso, e seguir a forma correta de pôr a chave, de abrir a porta, de entrar neste local onde eu estou. Este mesmo desejo que é palpável, nós estamos transferindo ele para a camiseta, que ainda é palpável, que ainda é um objeto externo e que está me trazendo segurança, está satisfazendo a um desejo e segue o regramento, porque eu segui todas as etapas para adquirir esta camiseta. E agora nós estamos passando para algo um pouco mais sutil, que é o desejo interno, por algo interno, um objeto interno, não palpável. Ponto. Aqui nós vamos agora partir um pouquinho para frente. Assim como quando estávamos falando de objetos palpáveis, esses objetos palpáveis, eles nos causam satisfação dessas buscas, satisfação desta busca primária por felicidade que todos temos. Pô, isso não faz sentido. Será que não? Vamos lá. Então é assim. Eu passei uma noite toda dormindo. Vamos lá, tive uma boa noite de sono, né? Nem sempre a gente tem, mas eu tive uma boa noite de sono. E passei a noite inteira dormindo. Dormi profundamente. Não tive sonho, não tive nada. Quando eu não tenho sonhos e eu durmo profundamente, eu descanso e quando eu acordo e alguém fala assim para mim, normalmente a gente fala em família, né? E aí, querido, você dormiu bem? Tá tudo bem com você? Você fala assim, nossa, eu dormi muito bem, não sonhei nada, dormi direto e assim, estou muito bem. Porque quando eu tenho sonhos, nos sonhos eu ainda tenho objetos. Eles não são objetos palpáveis, não são objetos materiais, mas para minha realidade de sonho, eles ainda são objetos palpáveis. Que vamos lá, um carro que eu compro no sonho é um objeto. Ele não é um objeto aqui, desta realidade, mas no mundo dos sonhos ele tem realidade. E aí eu tenho este objeto que eu tanto desejava no sonho. Vamos dizer que eu sonhei com alguém que já não está mais aqui, vivendo comigo, que já foi-se embora, viveu a vida, desencarnou e não está mais aqui. E eu encontro com esta pessoa. Nossa, que felicidade! Enquanto eu convivo com ela no sonho, eu estou feliz. Até que chega um momento que essa pessoa vai embora de novo. Minha felicidade foi embora junto. O carro que eu comprei no sonho, eu sofro um acidente no sonho e o carro se acaba, desaparece. Lá se foi embora meu objeto de felicidade. O objeto no qual eu estou colocando a minha felicidade foi-se embora. Aquela sensação de estar com uma pessoa que eu amo, que é muito boa, foi-se embora, porque eu não estou mais em contato com a pessoa. Então, quando eu tenho sonho, eu ainda estou vivendo a mesma situação de buscar por segurança, satisfação dos desejos e seguir o regramento.
para que eu tenha esses desejos satisfeitos. Mas e aí no sono profundo, o que acontece? No sono profundo, eu não tenho nome, eu não tenho idade, não tenho gênero, não tenho profissão, não tenho identificação nenhuma. Eu sequer sou um ser humano, porque eu não tenho corpo, eu nada vejo, nada ouço, nada percebo. E, no entanto, é muito bom, é muito bom. Porque eu não tenho nada disso, nada dessas coisas, não tenho boleto, não tenho boleto para pagar, eu não tenho nada dessas coisas, não tenho pessoa chata, porque aquelas pessoas que eu acho que são chatas pra caramba, falam assim, pô, não tem que viver com essa pessoa, caramba. Então no sono profundo é muito bom, porque eu não tenho identificação nenhuma. Eu não tenho identificação com ser a pessoa que precisa buscar segurança. Eu não tenho identificação com o desejo que apareceu para esta pessoa que necessita de buscar segurança e que deve ser satisfeito para que esta pessoa tenha felicidade. Eu não tenho regramento para seguir porque se eu não tenho pessoa, se eu não tenho nada a buscar ali, se eu estou profundamente conectado com algo que não me exige nada dessas buscas, não tenho problemas, não tenho dor, não tenho dificuldade, não tenho sofrimento. Voltando um pouco para as buscas. Quando eu busco um objeto, seja ele qual for, interno ou externo, quando eu sou privado deste objeto ou quando eu não consigo tê-lo, eu sofro. Eu sofro. E aí vem aquela situação. Nossa, eu estou sofrendo porque eu tinha um carro, eu gostava tanto desse carro, e por algum motivo eu fui obrigado a me desfazer dele, ou porque ele estava velho, ou porque ele estava com problemas, ou porque eu financei e não conseguia pagar, ou por qualquer motivo eu estou me desfazendo daquilo. E isso me causa um sofrimento. E o que é esse sofrimento? Por exemplo, falando dos meus filhos, eles moram em Sorocaba e eu moro em Itapetininga. Então, eu tenho a necessidade de me sentir amado, segurança. Então, eu vou buscar lá a convivência deles. Eles me mostram, pela convivência comigo, que me amam. E aí, convivemos durante um determinado tempo, adequado para todo mundo, e depois eu retorno para minha casa, ou eles para a casa deles. Aí aquela situação foi embora, desapareceu. Nossa, voltou o sofrimento. Poxa vida, não posso estar com quem eu amo. E aí, este sofrimento é algo para a gente pensar, e nós vamos pensar isso em outros vídeos. O que me causa sofrimento? É a ausência destes objetos internos ou externos? Ou é a minha não aceitação com o fato de que aqui, nesta realidade, tudo é impermanente. Não existe nada, absolutamente nada, nesta realidade, neste universo, que não tenha um tempo de duração. Animais com os quais a gente convive, que a gente ama, como cães, por exemplo, eles têm uma vida naturalmente mais curta do que a vida de um ser humano. E eu amo profundamente os seres com quem eu vivo. Só que eles têm uma vida menor do que a minha.
o tempo de duração da vida de um cão, de um gato, de um pássaro, dos pets que normalmente a gente vive, são mais curtas, comparadas à vida de um humano. A vida de uma mosca é muito mais curta, ainda bem. De um pernilongo, ainda bem, é muito mais curta. Ainda bem para nós, né? Não para ele. Mas para ele, a vida dele tem a duração de uma vida inteira. A vida de uma montanha é imensa comparada com a minha vida. A vida de uma árvore é imensa comparada com a minha vida. Nós temos árvores como as oliveiras que estão lá em Jerusalém. Diz-se que estão lá desde a época de Jesus, ou seja, 2000 anos de existência para aquelas árvores. E assim, muitos seres, objetos, falando de montanha, que eu também posso considerar como um ser, porque a Terra é um ser vivo, tem um tempo de duração, de vivência, muito maior do que a vida de um ser humano. E aí, a duração disso, voltando à situação da nossa felicidade, quando nós colocamos a nossa felicidade em seres, pessoas ou objetos que têm uma duração limitada, fatalmente eu vou ser infeliz. Porque quando este objeto, esta pessoa, este ser não estiver mais disponível para mim, ou a situação que eu desejo com estes seres, pessoas e objetos não estiverem mais disponíveis para mim, serei eu infeliz. Porque eu estou trazendo a minha felicidade, eu estou atrelando a minha felicidade a convivência com estes objetos, com estes seres, com estas pessoas. E quando eu estou em sono profundo, eu não tenho nada disso. Eu não tenho objetos, não tenho seres, não tenho pessoas, não tenho nenhuma identificação com estes objetos, seres e pessoas ou situações que eu convivo com eles, como sendo a motivação da minha felicidade. E, no entanto, eu acordo e a Denise fala assim para mim: e aí, meu bem, você teve uma boa noite de sono? Você dormiu bem? Nossa, dormi muito bem. Apaguei, trabalhei cansado, fiquei cansado, apaguei, dormi muito bem. Nossa, que maravilha. Estou feliz porque eu dormi muito bem. Como é que eu sei que eu dormi muito bem, mesmo eu não tendo sonhado, não estando presente as minhas identificações de pessoa humana, gênero, CPF, boleto, ou bastante dinheiro no banco, todas essas situações que nos fazem felizes. Como é que eu sei que eu estava bem se essas identificações todas com felicidade não estavam presentes? Porque eu estava lá. Sim, sem nenhuma dessas identificações. E isso é um ponto para a gente pensar. Quem é esta pessoa que estava lá, presente, e que me diz que eu estou feliz, que eu sou feliz, sem ter nenhuma das identificações? Sem ter esposa, marido, pets, carro novo, roupa nova, festa, sem ter qualquer coisa. Quem é esta pessoa?
E a outra situação que advém destes pensamentos é sobre moksha, que a gente conversou antes, que é a busca pela liberação, a busca para me liberar do sofrimento. Se eu tenho artha, desejo por segurança, calma, o desejo de satisfazer todas as minhas necessidades, dharma, os regramentos de como eu vou viver esta vida para que estas buscas sejam satisfeitas. E aí eu tenho o sofrimento que está colocado aqui junto com elas. Eu tenho moksha, a liberação desse sofrimento. Como é que se dá isso? Como de fato eu consigo ter a liberação do sofrimento? É um caminho a se fazer para se compreender. Até como que eu faço para me liberar deste sofrimento que aparece nesta identificação com tudo aquilo que eu vejo. Lembrando, objetos são externos, primeiramente, e internos, que são aqueles objetos baseados em coisas que eu acho importante e que eu trago para a minha vida como primordiais para a minha existência. Lembrando novamente, eu estou no estado de vigília, não tinha falado ainda, mas está subentendido. Eu estou no estado de vigília, que é quando eu estou acordado, vendo tudo, sentindo tudo, de um determinado ponto de vista, porque eu não consigo enxergar aqui atrás, vou precisar de um espelho para isso, não consigo enxergar todas as nuances de cada objeto, não é possível. E nós vamos falar disso depois novamente. Tem um segundo estado, que é o sonho, e no sonho se desdobram todas as experiências que nós temos durante o estado de sonho. Tem um terceiro estado, que é o sono profundo, onde este mundo não existe, onde esta pessoa não existe, e, no entanto, quando eu acordo e a Denise pergunta: e aí, meu bem, dormiu bem? Eu estou muito feliz porque eu dormi muito bem. Obrigado, viu? Beijo, até o próximo.